Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Zelo pela Casa de Deus. O título desta primeira semana também é O Zelo pela Casa de Deus. E o título da terça-feira, Nossa Prioridade, Fazer a Obra do Pai. O versículo, João 2,11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E que hoje, amado Senhor, nós também possamos ver a Tua glória. Que a luz da Tua glória brilhe, resplandeça em nossas vidas, para que nós vejamos claramente o Teu objetivo, a Tua vontade, e que todas as coisas da nossa vida sejam para fazer a Tua vontade, Senhor. Dá-nos graça, concede-nos misericórdia, para que continuemos firmes, seguindo o Senhor. Isso não depende de nós, amado Senhor, isso depende da Tua misericórdia, por ela que nós nos conservamos em pé. Depende da Tua graça, pela qual nós podemos servir ao Senhor. Nada vem de nós, tudo vem de Ti. Por isso, Senhor, sempre pedimos, sempre rogamos ao Senhor. Continue falando conosco. Não permita, Senhor, que nós fiquemos apenas nos nossos pensamentos, conjecturas a respeito do Senhor, da obra de Deus. Pelo contrário, nós queremos ouvir o Senhor e receber a Tua palavra com o coração aberto, um coração pronto para frutificar, um coração que recebe e leva essa palavra a outros corações, para cumprir a Tua vontade, para trazer o Senhor de volta. Senhor, torna-nos cada vez mais úteis a Ti, torna-nos tais pessoas, pobres em espírito, que Te recebem a Tua palavra e transmitem a Tua palavra para que outros também sejam salvos, para que outros também experimentem o melhor vinho, o desfrute da Tua pessoa. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira é Nossa Prioridade, Fazer a Obra do Pai. O Senhor Jesus, irmãos, ele era muito equilibrado em todas as coisas. Em primeiro lugar, sempre esteve à vontade do Pai, a obra que o Pai tinha comissionado a Jesus. Mas nem por isso, irmãos, o Senhor se esquecia da família. Ele não colocava a família à frente da vontade do Pai, daquilo que o Pai havia lhe comissionado. Então, aqui no capítulo 2, você começa a perceber esse cuidado do Senhor quando Maria faz um pedido para ele. Ele diz, ela pede, olha, eles não têm mais vinho, como se dissesse, o que você pode fazer? Ele ainda diz para ela, olha, ainda não é chegada a minha hora, mas ele atende o pedido de Maria. O versículo 12 de João 2, ele diz, depois disto, ou seja, depois de tudo que aconteceu no casamento, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quer dizer, ele voltou para onde ele morava, para onde estava a casa da sua mãe e dos seus discípulos. Então, uma coisa, irmãos, que nós aprendemos com o Senhor Jesus é cuidar da família. Então, o Senhor Jesus tinha zelo pela família, mas não colocar a família à frente da vontade de Deus. Por que eu digo isso? Quando o Senhor estava sendo crucificado, e note, veja, que você, nos evangelhos, depois que o Senhor Jesus começa o seu ministério, você não ouve mais falar de José. Você ouve falar só de Maria. Isso porque, irmãos, a tradição, os historiadores e grande parte dos estudiosos da Bíblia, eles entendem, eles têm indícios de que José já havia morrido, já havia falecido e que Maria, então, era viúva. É por isso que, na cruz, pouco antes de morrer, ali próximo à cruz, você deve se lembrar, estavam João e Maria, mãe de Jesus, entre outras pessoas. Então ali no Evangelho de João, capítulo 19, nos versículos 26 e 27, dizem assim, vendo Jesus, sua mãe,
E junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Veja, novamente é interessante, sim, importante explicar que esse termo, para nós, parece um termo estranho, não é? Parece desrespeitoso. Mas era uma maneira, principalmente na época dos judeus, uma maneira carinhosa de se referir a uma pessoa, uma maneira íntima de se referir a uma pessoa. Então, lá em João 2, ele diz a mesma coisa. Ele diz para a mãe: mulher, que tenho eu contigo? E aqui, ele olha, ele estava crucificado, então ele não conseguiu sinalizar, logicamente, com os braços. É muito provável que ele tenha feito sinal, talvez, com os olhos, né? Isso se ele não conseguisse mexer mais a cabeça. Então ele sinaliza: mulher, eis aí teu filho, sinalizando João. E depois ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E João entende, irmãos, o que ele quer dizer. Aí o versículo 27 diz: dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Quer dizer, o que o Senhor disse? Olha, toma conta dela. Porque, lógico, irmãos, que como o Senhor, como Deus e como Espírito, ele ia tomar conta de Maria, porque Maria se tornaria uma filha de Deus, não é? E uma irmã. Mas aí está o ponto, nós precisamos entender. É preciso também o cuidado humano, irmãos. Então é preciso cuidar dos familiares. É aqui que o Senhor fala então para João, fala: olha, eu não vou, como se ele dissesse, eu não vou estar aqui mais fisicamente, mas cuida das necessidades dela. Veja para que ela fique amparada. Naquela época, hoje nem tanto. Hoje uma mulher viúva, ela consegue se virar sozinha, sem problema nenhum. Mas naquela época, irmãos, uma mulher, ela não tinha muito no que trabalhar. Então ela dependia muito do marido e dos filhos. Por isso que você vê em Atos todo um cuidado com as viúvas. E aqui o Senhor mostra esse cuidado que ele tinha com a sua família. Aí você pega um outro trecho agora e veja a questão da religião. Por que eu estou mostrando isso, irmãos? Veja, o ponto principal da terça-feira nós precisamos cuidar da nossa família, mas em primeiro lugar a obra de Deus. Em primeiro lugar, nós colocamos a vontade do Senhor, porque isso é o que guarda a nossa família. Agora, tem um ponto que é a hipocrisia, e nós não podemos cair nisso. Então veja isso aqui. Em Mateus 15, os fariseus chegaram até o Senhor e perguntaram: por que, isso é logo no começo, por que os seus discípulos transgridem? Olha só, vejam, irmãos, o que é a hipocrisia. E eu quero tocar nesse ponto, irmãos, porque Deus está vendo o nosso coração. Ele está vendo o nosso coração de cuidar da nossa família, de servi-lo, e principalmente de servi-lo em primeiro lugar. E Deus também está vendo quando nós somos hipócritas, como esses fariseus. Por isso nós precisamos fugir disso aqui. E ser simples, irmãos, ser puros, ser verdadeiros. Então veja só, eles chegaram para o Senhor para acusar os discípulos, resumindo, para acusar os discípulos do Senhor, que os discípulos estavam quebrando a tradição dos anciãos, pois eles não lavavam as mãos quando comiam. Veja bem. Isso é uma tradição dos anciãos. O que é uma tradição dos anciãos? É algo que não é original da palavra, da lei, mas que os anciãos entendem: isso aqui é correto, isso aqui deveria ser feito. E aí vira uma tradição, e muitas vezes eles seguiam mais a tradição dos anciãos do que a própria palavra, o próprio sentido, significado da lei. Veja como o Senhor responde a essa acusação deles. No versículo 3, capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Agora veja só o que o Senhor vai apresentar. Então havia um mandamento de Deus que é: honra o pai e a mãe. Esse é o mandamento com promessa. Mas a partir desse mandamento criou-se uma tradição. Lembre-se, isso é religião. É quando você pega a palavra de Deus e interpreta de uma forma que vai te beneficiar. Então criou-se uma tradição,
E veja só, o Senhor vai expor isso aqui agora. Essa tradição, eles estavam dando mais atenção a ela, seguindo a ela, do que o próprio mandamento, a palavra da lei, que era honrar pai e mãe. Mas preste bastante atenção. O ponto de hoje é: nós cuidamos da família, nós honramos pai e mãe, mas em primeiro lugar é a vontade de Deus. O Senhor, ele é muito equilibrado nisso. Então, o exemplo do Senhor é algo muito prático. Não podemos cair na hipocrisia. O que estava acontecendo aqui? Vamos entender então. E aí o Senhor explicou a partir do versículo 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Isso aqui ele está dizendo, Deus ordenou assim. Mas vós dizeis, se alguém disser, isso aqui, vós dizeis, é a tradição, é uma interpretação, ou até o que hoje muitos fazem, pegam a palavra e esticam a palavra, distorcem a palavra. Então ele diz assim, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, você entende o que eles estavam fazendo aqui? Eles diziam assim, eles tinham que cuidar dos pais, principalmente quando os pais estavam idosos, ou em casos como o da mãe de Jesus, que havia se tornado viúva. Mas aí o que eles diziam? Não, o que você pode aproveitar de mim, quer dizer, o que eu sou obrigado a te dar para o seu sustento, eu vou dar de oferta. Então eu não preciso, eu estou liberado. Mas qual que é a intenção disso? A intenção disso, irmãos, é a questão da avareza. É para ficar com mais dinheiro para si. Aí, o que era para dar para o cuidado do pai, vai para a oferta. Mas não é que ele dobrou a oferta, perceba? Então, irmãos, isso aqui, durante a semana nós vamos ver o que vai acontecer também quando o Senhor entra ali no templo e ele começa a ver a situação do templo, dos cambis. Nós vamos explicar isso. Tem coisas, irmãos, que são lícitas, tem coisas que passam dos limites aceitáveis. Então aqui, irmãos, o que o Senhor expõe? Ele expõe uma prática hipócrita dos fariseus. Na verdade, irmãos, eles disfarçavam de pessoas piedosas, de olha só, o que eu tenho para dar, para cuidar dos meus pais, eu dou como oferta. Na verdade não, irmãos. Na verdade é para segurar, é para ficar com mais e ainda parecer que é espiritual, parecer que é piedoso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, porque é o que o Senhor fala no final, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é isso? Isso é hipocrisia espiritual. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você olha, parece estar adorando o Senhor, parece estar uma maravilha, mas olha que o Senhor olha o coração, e o Senhor olha o coração. O coração está longe, tem outras motivações. Muito bem, eu dei entre aspas, uma deslizada que não era para chegar nesse ponto. O que eu quero mostrar, irmãos, é como nós precisamos cuidar da família, pais, enfim, das pessoas que estão próximas. E ali, com o exemplo do Senhor, você vê esse cuidado, ele é um cuidado humano, irmãos. O Senhor teve preocupação com Maria, com o que ia acontecer com ela. E lógico, irmãos, que ele já sabia também que ele ia cuidar dela como Deus, né, como Espírito. Mas ele sabia também que ela precisava de um cuidado humano. A mesma coisa com todos nós, irmãos. Todos nós precisamos de um cuidado humano, lógico, espiritual, mas quando eu digo humano é um cuidando do outro, é ver, tem irmãos do meu lado. Assim também a família. Eles precisam ver, nós estamos do lado, nós estamos aqui, nós somos cristãos, nós fazemos a vontade de Deus, nós seguimos a vontade de Deus, mas nós estamos aqui para amparar, certo? Para cuidar. E agora, veja, e aí é o ponto muito importante. Em primeiro lugar, irmãos, está a vontade de Deus. Quando entra em choque a vontade de Deus com a vontade da nossa família, sábio é escolher a vontade de Deus. Veja só, em Mateus 12,
No finalzinho, versículos 46 a 50, o Senhor estava pregando o evangelho. Ele estava falando com o povo. E aí os versículos dizem o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, Mateus 12, de 46 a 50. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Veja, aqui, irmãos, o Senhor estava cumprindo a comissão do Pai. Estava pregando o evangelho, algo extremamente importante. E aí ele respondeu, ele disse, versículo 48, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui é o centro, irmãos, do Alimento Diário de terça-feira. Nós cuidamos dos nossos familiares, mas o centro da nossa vida é fazer a vontade do Pai Celeste, entende? Se um dia nossa família ficar entre nós e a vontade do Pai, a vontade de Deus, o caminho de Deus, nós podemos continuar cuidando da nossa família, sim, mas mostrando, eu vou seguir a vontade de Deus. Isso precisa ficar claro para todos, entende? E muitas vezes, irmãos, nós fraquejamos aí. A gente pensa assim: não, eu preciso cuidar da minha família. E aí você, para cuidar da família, se desvia da vontade de Deus. E o resultado, irmãos, não é como esperado. Então, se nós escolhermos, isso é para tudo, irmãos. Se nós escolhermos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Repito, não quer dizer que você deva agir como um fariseu. Não, agora é só as coisas de Deus, eu não quero mais saber da minha família. Não. Então, quando você volta em João 2, você vê o Senhor sendo equilibrado. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então ele tinha um tempo em que ele dedicava ali para a família, junto ali com os seus discípulos. E aí o versículo 13, ele diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Aqui, irmão, já é o tempo de fazer a vontade de Deus, o tempo de cumprir a comissão ao que o Senhor a comissão que o Senhor recebeu. Então tudo deve ser equilibrado, mas sempre em primeiro lugar a vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos deu. Fazer essa escolha, irmãos, é fazer a mesma escolha, da mesma forma como o Senhor. Fazer essa escolha é fazer a escolha sábia. Eu vou encerrar lendo aqui na página 10, o último parágrafo. Por isso, o cuidado com a família não deve ser justificativa para deixarmos de lado nossa responsabilidade diante do Senhor. Ao longo de nossa vida, passamos por diversos estágios: o período dos estudos, o casamento, o nascimento dos filhos e o desenvolvimento de nossa profissão. Infelizmente, o inimigo tenta desviar-nos em cada uma dessas etapas. É fundamental que não nos afastemos de nossa responsabilidade diante do Senhor, pois corremos o risco de perder o direito de primogenitura. Então, querido irmão, querida irmã, esse é sempre um tema delicado que mexe muito com o nosso coração. Eu espero que nesses exemplos você tenha entendido, irmão, que nós temos sim que cuidar das pessoas que estão próximas, dar atenção aos pais principalmente, familiares, sua esposa, filhos, enfim. Mas nós nunca podemos perder a linha de seguir o Senhor, sabe? Nós nunca podemos olhar e de repente você não sabe mais para onde o Senhor foi. Nós sempre precisamos estar, como João, próximos do Senhor, para ouvir a direção do Senhor. Ele deu a direção do Senhor para João de cuidar de Maria, por quê? Porque João estava próximo. Muitas vezes nós perdemos a direção de Deus para a nossa família também, porque ao invés de nós acompanharmos o Senhor, próximos à palavra, nós estamos perdidos cuidando de outras coisas. Aí entra até aquela passagem de Marta e Maria. Quando Marta está ali servindo, está agoniada, fazendo as coisas para lá e para cá. E Maria estava onde? Estava sentada, ouvindo a palavra.
Quando nós ouvimos a palavra, irmãos, nós ouvimos a direção também para a nossa vida, para a nossa família, para a esposa, marido, filhos, pais. Agora, se a gente pensa assim, não, vou dar um tempinho, não vou seguir muito de perto, não, porque eu tenho que cuidar disso aqui. Aí é você cuidando. E muitas vezes você perde a direção que Deus está tentando Deus está querendo dar para você cuidar melhor, tanto da sua família quanto daquilo que Ele te chamou para fazer, do seu serviço. Então, em primeiro lugar, irmãos, está a vontade de Deus. E creia que seguindo de perto o Senhor, você sempre vai receber a direção para cuidar bem da sua família em todos os aspectos, principalmente no aspecto humano. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.